vereador Márcio Santos, caras vereadoras e vereadores da comissão representativa, demais vereadores aqui presentes hoje, trabalhadores, né, desta casa, da Câmara dos Vereadores, em especial aí da diretoria das comissões que estão nos apoiando, todo o setor da Acima, da Rio TV Câmara, e aqueles que estão nos assistindo aí pelas redes sociais da Câmara dos Vereadores, boa tarde, né? Chegamos aqui, portanto, a uma reunião decisiva desta comissão representativa que funcionou durante aquilo que nós chamamos do recesso parlamentar, para que a Câmara não ficasse omissa numa situação e num debate tão importante na cidade do Rio de Janeiro. Foi estabelecida essa comissão representativa que, no entanto, embora o seu tema, o tema da reabertura e retomada das atividades escolares presenciais, continue sendo um tema importante, esta comissão encerrará os seus trabalhos agora, em que nós estamos em vias de instalar a Comissão Permanente de Educação. Espero seja instalada nos próximos dias e que a gente possa, lá pela Comissão Permanente de Educação, continuar, inclusive, este debate. Queria, antes de passar a exposição sobre a questão do relatório, até pedir um pouco de desculpas aos senhores vereadores por terem enviado o relatório, né, ainda sem a formatação direito, ao final da noite de ontem, 9 horas da noite de ontem, mas acontece que o tempo foi exíguo, né? Os senhores todos sabem, ontem mesmo ainda estávamos fazendo visitas às escolas, visitas que traziam novas perspectivas, novas questões, né? O calendário, né, de definição da comissão acabou ficando muito apertado. Eu acho até que a gente devia ter estendido para a próxima semana, mas não era possível isso. E, dado a exiguidade do tempo, portanto, houve isso. Mas o relatório foi encaminhado a todos os senhores, a todos os vereadores da comissão, no grupo da comissão, ainda ontem. Portanto, no lugar de fazer um processo da leitura das mais de 30 páginas do relatório, que ficaria por demais enfadonho, né, eu selecionei algumas partes importantes para fazer uma exposição geral e farei a leitura apenas no final do relatório, nas suas considerações gerais e as recomendações, que, ao fim e ao cabo, serão certamente fruto de alguma polêmica entre nós e sobre o qual nós deveremos definir aqui qual é a posição majoritária, né, da Câmara de Vereadores, respeitando sempre a possibilidade, né, da divergência de ideias, de uma divergência respeitosa. Então, vamos lá, né? Quais eram os objetivos desta comissão? Avaliar a relação atual entre a pandemia e a educação na cidade do Rio de Janeiro. Avaliar os riscos e os benefícios do processo de retomada de atividades escolares presenciais proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 3. Avaliar a aplicabilidade do protocolo sanitário construído para minimizar os riscos que o retorno presencial de escolas em tempos de pandemia apresenta. 4. Apresentar sugestões e recomendações à Prefeitura do Rio de Janeiro no que tange ao processo de retomada das atividades presenciais nas escolas e creches do município, né? Então, tentando resumir aqui quais eram as nossas principais questões. No ato de criação e no nome da própria comissão, havia também a necessidade que a gente avaliasse a questão dos 2 anos em 1, da retomada e da reposição dos conteúdos pedagógicos, mas confesso que isso acabou sendo muito pouco do nosso objeto. Nosso objeto central se manteve no debate sobre o retorno presencial das aulas e sobre a questão do protocolo sanitário. Em torno disso girou de fato, o trabalho desta comissão. Quais foram os instrumentos que nós utilizamos para atingir esses objetivos, dessas avaliações e recomendações? Primeiro, fizemos reuniões públicas, né, com o objetivo de escutar a Secretaria Municipal de Educação, o Comitê Científico da Prefeitura, representantes das comunidades escolares, os movimentos sociais, os órgãos de controle, diversos especialistas. Fizemos aqui várias reuniões muito profícuas, onde escutamos por 2 vezes o secretário de Educação e em 2 outras reuniões escutamos uma série de representantes, né, desses que eu acabei de listar. O segundo instrumento foram as visitas às escolas da rede municipal, né? De novo, por conta do tempo exíguo, nem todos os vereadores conseguiram participar das visitas e nem todas as visitas previamente marcadas puderam ser realizadas. Isso é uma limitação do trabalho da nossa comissão, mas quero destacar aqui, né, que nós fizemos algumas visitas, né, na região de Bangu, na região de Campo Grande, na região da Maré, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, né, e, portanto, visitamos escolas com muita diversidade, né? Estivemos presentes, eu, o vereador Wellington Dias, o vereador Márcio Santos, o vereador Raimon, a vereadora Thaís Ferreira, representações, e o próprio vereador Pedro Duarte, estivemos presentes. Eu vou acabar esquecendo o nome de alguém,
e me perdoem se eu tiver esquecido aqui agora, representações do mandato do vereador Chico Alencar, que, né, por conta da questão de ser grupo de risco não foi, mas iria certamente, e uma série de outros vereadores que acompanharam aqui essas visitas às várias escolas, né? Quero dizer que o relatório de cada uma dessas visitas que nos foi remetido se encontra no anexo do relatório da comissão, né? Ainda há a possibilidade de novos relatórios serem encaminhados, porque alguns não foram encaminhados para a relatoria e, portanto, ainda não estão anexados. Bom, diante disso, nosso mandato produziu um relatório, né, na função que nos cabia, de levando em consideração tudo que foi dito, tudo que foi visto, tudo que foi analisado e estudado. É claro, o terceiro instrumento que nós utilizamos foram estudos e análise de documentos divulgados por instituições científicas, instituições educacionais, movimentos sociais, etc. Então, diante disso tudo, nós montamos um relatório que está dividido em 5 partes. 1. Panorama da pandemia e reabertura de escolas em alguns países do mundo. 2. Situação atual da pandemia no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, especial na cidade do Rio de Janeiro. 3. Considerações sobre o protocolo sanitário apresentado pela SME em 2021. 4. Situação estrutural das escolas municipais. 5. As considerações finais e recomendações ao Poder Executivo. Eu vou fazer um resumo das 4 primeiras partes, para caber dentro do tempo. Eu já usei 6 dos meus 15 minutos. E aí vou deixar a parte final, farei uma leitura com algumas breves considerações, porque a parte certamente será mais polêmica, aquela que será objeto de maiores reflexões dos senhores. Bom, do ponto de vista da primeira parte, que é o panorama da pandemia e da reabertura das escolas em alguns países, bom, e para aqueles que nos assistem em casa, é claro, não só o relatório proposto à comissão estará disponível nas nossas redes sociais agora, daqui a pouco, como o relatório final estará disponível também na própria site e mecanismo da Câmara de Vereadores, depois de aprovado, e vocês vão poder ter acesso a todos os dados, etc. Né? A gente avaliou as situações de vários países, em várias realidades do mundo, e chegamos à conclusão, não vou ficar listando cada um deles, Itália, França, África do Sul, Argentina, Uruguai, não vou ficar listando cada um deles, porque senão não dá tempo, mas nós chegamos a uma determinada conclusão, né? O sucesso, porque é isso que nos interessa, como organizar o retorno seguro às aulas, né? Nenhum de nós está aqui defendendo de que as aulas não voltem nunca, todos nós queremos o retorno seguro das escolas, o retorno seguro de crianças, o retorno seguro dos profissionais de educação. E o sucesso disso, o sucesso desse retorno sua relação com a pandemia, né, de retomada de aulas presenciais no mundo, esteve relacionado a 3 fatores. 1, a própria evolução da pandemia, dos índices de contágio, do número de casos, do número de óbitos, e a presença, ou não, de novas variantes potencialmente mais transmissíveis. A gente percebe que os países sempre avaliavam a situação de como está a pandemia na hora de tomar a decisão. E de que quando não havia esta avaliação, o retorno prejudicou e aumentou o número de contágios. E ainda assim, a presença ou não de novas variantes também determinou o aumento do número de casos, fez com que, né, o retorno das escolas tivesse aumento do número de casos. Segundo fator que sempre é condicionante para o retorno ter sucesso ou não: as condições materiais, a estrutura física das unidades, a disponibilidade de profissionais para a aplicação dos protocolos sanitários, que são imprescindíveis para minimizar os riscos da retomada de atividades presenciais em meio à pandemia. E C, terceiro motivo, a capacidade de detecção precoce, não estamos falando de tratamento, estamos falando de detectar de forma precoce os casos, né? E de monitorar esses casos na comunidade escolar para diminuir as chances de surtos localizados se espalhem pela comunidade. Aqui eu quero fazer uma divergência, né, com o discurso, né, que tem sido hegemônico por parte da prefeitura. Nós não consideramos correta, portanto, a afirmação de que a retomada das atividades escolares presenciais é isenta de riscos. Pelo contrário, a experiência internacional demonstra que, dependendo da forma como aqueles 3 fatores que falei antes se apresentam em cada realidade específica, a reabertura da escola resultará no aumento do contágio e, consequentemente, contribuirá para o aumento do número de mortes. É importante que a gente não abra escolas hoje para abrir leitos amanhã e covas depois de amanhã. É muito importante que a gente reabra escolas sem que essas consequências estejam no horizonte posterior. E, para isso, a gente precisa analisar essas 3 variantes. Como está a pandemia, quais são as condições físicas e qual é a capacidade de monitoramento dos casos. Bom, parte 2 do relatório. Estou correndo em março, estou correndo para poder fazer nos 15 minutos. Qual é a situação da pandemia na cidade do Rio de Janeiro, então, hoje?
Para isso, essa parte no relatório começa com algumas manchetes, que eu peguei, não dava para pegar as manchetes de hoje, que ainda são piores, mas eu vou citar pelo menos uma delas. E a gente pegou algumas manchetes para poder entender como é que está a pandemia, como está a pandemia no Rio de Janeiro hoje. Nova variante do Rio de Janeiro já circula. Nova variante do Covid já circula no Rio de Janeiro. Hoje a Prefeitura e o Estado confirmaram já 5 mortes, já confirmaram com transmissão comunitária. Essa manchete se confirmou. 2. No Rio suspende vacinação contra a Covid-19. Hoje há o anúncio de chegada de novas doses, mas o calendário está muito lento. No Brasil inteiro, é verdade, mas no Rio também. 3. Rio tem dias com mais casos registrados de Covid-19. Isso aconteceu agora, dia 16 de fevereiro. Portanto, né, nós seguimos em índices altos de contágios e casos. 4. Com risco de alto para a Covid-19, Rio de Janeiro tem noite de festas lotadas. Todos nós estamos vendo a imprensa noticiar festas, festas e mais festas e aglomerações irresponsáveis. O Carnaval contribuiu para isso, mas aqui eu quero fazer uma ressalva, e todos sabem aqui que eu amo o Carnaval. Não foram os blocos de Carnaval nem as escolas de samba que fizeram isso. O feriado e as festas irresponsáveis é que fizeram isso. E, por último, Rio passa São Paulo como a cidade com mais mortes por Covid do país, lá no dia 4 de fevereiro. Nós ostentamos, portanto, né, manchetes e índices muito complicados ainda no Rio de Janeiro. A pandemia não está sob controle na cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, o discurso adotado pela atual administração indicando que as escolas deveriam ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir não se sustenta. Sabe por quê? Porque mesmo com a pandemia matando dezenas de cariocas todos os dias, a gente tem notícia de 50 cariocas morrendo todos os dias, né? É mais do que um ônibus lotado, como se estivesse caindo de uma ribanceira todos os dias. Mesmo com isso, a cidade do Rio de Janeiro segue com shoppings, bares, restaurantes, boates e muitos outros estabelecimentos não essenciais abertos. Segue com meios de transporte lotados, com aglomerações irresponsáveis acontecendo diante de todos. Fazer professores, funcionários, responsáveis e estudantes se deslocarem pela cidade neste contexto para ter aulas presenciais em escolas e creches com históricos problemas estruturais é ampliar os riscos e aumentar as mortes. Esse será um tema de debate entre nós importante. Eu não quero, portanto, passar rapidamente sobre ele. Não podemos ignorar as condições da pandemia. Não podemos ignorar. E essa é a questão. Se a escola é a última a fechar e a primeira a abrir, está tudo aberto. E, portanto, a gente, com a pandemia descontrolada, por que então a gente vai abrir mais uma coisa no lugar de fechar as outras? Esse é um debate importante sobre nós, sobre a nossa cidade, que eu estou alertando e discutindo aqui, inclusive com os senhores e senhoras. Não adianta, o Eduardo Paes vai para as redes sociais dizendo as pessoas na Zona Sul são irresponsáveis. Realmente, por que a gente não está com bares fechados a partir de 10 horas da noite, por exemplo? Por que a gente não tem outras medidas restritivas? É claro que as pessoas precisam ser alertadas, é claro que cada pessoa tem responsabilidade, mas o poder público não está fazendo sua parte. 3, o protocolo sanitário da prefeitura. Cheguei aqui a 12 minutos, Márcio, eu preciso de um pouquinho mais de tempo, mas prometo que estou correndo, você está vendo. Então, assim, a gente tem no relatório, ponto a ponto do protocolo sanitário, críticas a fazer a eles em apontamentos. Eu selecionei 5 casos mais graves, tá? Alguns graves, como, por exemplo, o fato da lista de comorbidades não incorporar uma série de doenças presentes entre os profissionais da educação, parecem estar encaminhados para a solução. Mas tem 5 aqui que não estão. Primeiro, o faseamento previsto no protocolo sanitário é ilusório. As visitas às escolas, e vereador que foi à escola percebeu isso, indicam não há possibilidade mais do que colocar mais do que 30% de alunos nas escolas da rede. E, portanto, a gente fica anunciando para a imprensa e para a sociedade que se o risco da pandemia estiver mais baixo, vai ter 70% de aluno na sala, quando não vai ter. Por quê? Para manter o distanciamento de 1,5 metro, no máximo 1/3. Na maior parte da realidade, 1/4. E isto, portanto, é um sinal grave da falta de conhecimento da realidade da rede ao colocar isso no protocolo sanitário, onde existe um protocolo bonito que, na verdade, é inaplicável na realidade, porque não é possível chegar a 70%, nem a 50%. E, portanto, isso precisa sair do protocolo sanitário, a prefeitura precisa reconhecer que errou. Sabe por quê? Porque a imprensa e os pais estão achando que, na medida em que o nível lá daquele mapinha se tornar mais favorável, vai ter mais aluno na sala, mas não vai ter, porque a única possibilidade é de 30% para manter 1,5 metro. Então, aqui tem um elemento grave. B, não apresentação de um cronograma para resolver problemas estruturais. Aqui eu quero fazer referência. O secretário respondeu o ofício decidido por esta comissão, mas respondeu de forma vaga e até agora nós não temos um cronograma para resolver os problemas estruturais, com dotações orçamentárias, com a lista.
Pior do que isso, nas primeiras reuniões nós ouvimos a seguinte frase: temos 44 escolas com problemas, logo mais de 1.500 aptas a funcionar. Depois, não, tem 400 com problemas pontuais. Bom, então ainda temos 1.000 para poder voltar a funcionar. E agora só temos 38 para começar. Então, qual é o planejamento? Aqui, e que bom que o professor Célio Luparelli está aqui entre nós nos ouvindo, nós desde o ano passado estamos dizendo isso. Aquela história de que é preciso dizer o como antes do quando, tem a ver com isso. É para dizer quantas escolas têm condições, quais escolas sofrerão que intervenções, com que recursos, qual é o prazo, qual é o cronograma. E nós não temos isso. Isso é grave. Protocolo sanitário, sem isso, não é protocolo sanitário. C, insuficiência e até diminuição das equipes de limpeza. Quem visitou as escolas viu. Nós temos uma situação, inclusive, distinta. Escolas que têm contrato com a Conlurb têm 3, às vezes até 5. Ontem, em uma escola, a gente viu 5 funcionários de limpeza, que não são suficientes ainda para todos os protocolos. Mas o mais grave é que em todas as escolas que têm contrato com as firmas, as diretoras são unânimes. Elas disseram, ano passado eu tinha 2, agora eu tenho 1. Ano passado eu tinha 3, agora eu tenho 1. Um funcionário de limpeza para aplicar protocolo sanitário numa escola com 1.000 alunos. É isso. Esse protocolo é inaplicável. Ou a prefeitura retoma e amplia os contratos de limpeza, ou as escolas não podem abrir. É simples assim, porque o protocolo é inaplicável. Se o protocolo é necessário, não pode reabrir com um contrato das empresas terceirizadas. A gente sabe, a prefeitura está sem dinheiro. Pois é, aqui tem que resolver onde é que corta, onde é que não corta. Cortar o contrato de limpeza. O contrato de limpeza tem que se ajustar à realidade fiscal e não à realidade educacional e da pandemia que a gente está, é um absurdo. D, falta de definição explícita sobre interdição dos espaços sem ventilação. Ora, a gente visitou várias escolas que estão com janelas lacradas. Isso tem que estar explícito. Qualquer protocolo, janela lacrada, não tem ventilação, aquela sala não pode ser usada. No protocolo está escrito preferencialmente. Gente, a gente sabe o que é isso, a pressão que se dará sobre os dos pais sobre os diretores para reabrir as escolas. E aí o diretor fica sem respaldo para fazer isso, porque é ele que vai ter que encarar o pai querendo levar a criança, com razão, porque o pai tem que trabalhar por todos os problemas que estão colocados e a escola está funcionando. Mas aí não vamos abrir essa escola. Sem ventilação não pode funcionar. Inviabilidade da aplicação do protocolo na questão do uso das cozinhas e refeitórios para alimentação escolar. Nenhuma diretora sabe ainda como é que vai fazer para a questão de uma turma entra, merenda, vem, limpa, outra turma entra, merenda. Não há possibilidade. E aí a prefeitura até agora não explicou. Vai ser a merenda por lanchinho? O que isso traz de consequências para a questão da segurança alimentar e etc. Bom, condições materiais das escolas. Estou correndo, Márcio, estou correndo, né? Nas visitas, e aí eu já quero dizer que o vereador Wellington Dias entrou em contato comigo dizendo que essa parte do relatório tem que ser ampliada com um relato mais detalhado de cada uma das visitas. Eu acho correto a gente fazer isso. Nas visitas, constatamos diversos problemas de infraestrutura na maioria das escolas, que vão desde a falta de manutenção, infiltrações, rachaduras, etc. Professor, Oi? Se esgotou, mas eu vou deixar o senhor à vontade para terminar, concluir. Tá? Você está vendo que eu estou correndo, eu não estou protelando nem procrastinando, estou tentando. Né? Então, nós vimos, né, problemas de ambiente sem ventilação, aparelhos de ar-condicionado sem material, sem manutenção, banheiros e pias insuficientes, refeitórios pequenos sem divisórias, corredores estreitos, entradas sem espaço, e assim vai. Poucos bebedouros, números de funcionários de limpeza insuficientes, como falei antes. Esses foram problemas mais identificados. E, portanto, as condições estruturais demandam um problema grave. Lembra lá atrás que eu dizia que tem 3 fatores para a gente pensar no sucesso do retorno seguro? Um deles é a pandemia, o outro são as condições materiais. Portanto, a gente está falhando nos 2. Está falhando nos 2. E ainda tem o terceiro, que é o sistema de monitoramento, que eu vou falar só no finalzinho dessa história toda. Então, chegamos às considerações finais, gerais e recomendações. Então, vamos lá. Baseados em orientações internacionais, da OMS, da Unesco, a cartilha de biossegurança da Fiocruz, uma instituição renomada da nossa cidade, aponta que as condições admissíveis para o retorno das atividades presenciais devem considerar indicadores epidemiológicos e sanitários que expressem a. Redução sustentada da transmissão da Covid-19. B. Adequada oferta assistencial do sistema de saúde mediante aumento de casos. C. Capacidade de rastrear casos com fatos. Era o que a gente estava falando desde já nessa história toda. Portanto, o momento de reabertura das escolas deve ser orientado por análises epidemiológicas que indiquem redução contínua. Aqui a gente tem que começar a dizer como é que está o sistema de monitoramento da própria questão da prefeitura. Ela demorou, inclusive, a explicitar quais eram os critérios para aquela história dos níveis de região administrativa. E há problemas ali. E a gente precisa ter isso detalhado para orientar. E muitas vezes nós dizemos isso no relatório, a orientação por região administrativa é falha.
né? Porque tem muitos casos da cidade do Rio de Janeiro fora do radar, e especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro. O prefeito hoje mostrou um quadro para dizer que a Zona Sul tem mais Covid do que a Zona Oeste, porque na Zona Sul tem mais irresponsável, quando desconsiderando o fato de que na Zona Sul tem mais acesso ao teste, e, portanto, se detecta mais os casos, porque na Zona Oeste tem menos acesso a teste, porque, né, aqui na Zona Sul você tem muito mais pessoas de poder aquisitivo alto, pode pagar pelo teste, enquanto na Zona Oeste a quantidade de pessoas é menor. Isso significa que tem muito caso fora do radar. E assim, com essa situação, com a nova variante, com a questão da vacinação lenta, com tudo isso que está acontecendo, com recordes do caso de casos, a cidade do Rio de Janeiro, nesse cenário, não apresenta, na nossa opinião, condições para o retorno seguro. E aqui essa é uma condição sine qua non, é uma condição inicial. A partir daqui, todo o resto tem que ser repensado. E essa é uma discussão que eu sei que será polêmica entre nós, mas eu quero sustentar isso aqui com todos os dados que estão colocados. Bom, falei por ali e tal, pá. Bom, além da questão das condições epidemiológicas, há que se considerar condições para garantia de biossegurança, né? E aí nós temos, quais são essas condições? Número de trabalhadores que realizarão a limpeza, já falamos sobre o contrato de limpeza. Adaptações da estrutura física, já falamos sobre condições das estruturas físicas. Ventilação adequada e identificação precoce dos casos. São os 4 fatores em que, retornando à aula, são essenciais para que isso aconteça. Os relatos apresentados nas reuniões da comissão e as conclusões tomadas a partir das visitas apontam que o atual cenário da rede municipal de ensino não garante nenhum dos pontos destinados acima. Ainda que algumas unidades escolares possam cumprir alguns pontos, dificilmente encontraremos uma escola que atenda hoje a todos os requisitos. Sobre os pontos A e B, cabe destacar que o questionário apresentado por essa comissão à Secretaria Municipal de Educação foi respondido de forma vaga. Já falei sobre isso, vou pular essa parte, né? Além disso, os contratos de limpeza foram cortados. De novo, já falei sobre isso. Também não foram explicitados os critérios para a definição da lista inicial. E essa é uma questão importante. Como é que se chegou a esse número de 38 que só foi divulgado ontem, né? E do qual a comissão não pode sequer perguntar, né? Quais são os critérios? E quais são os critérios, portanto, que serão adotados para a abertura das próximas? Ou seja, se a Secretaria Municipal de Educação tem, de fato, um planejamento das intervenções, dos investimentos, das contratações necessárias para o retorno seguro das atividades escolares, isso não foi apresentado ou disponibilizado para esta comissão e nem mesmo para a sociedade, né? Também não foram explicitados os critérios. Não, é isso que eu estava acabando de falar. Ao contrário do que foi afirmado pelo secretário Renan Ferreirinha, em reunião com os vereadores, a SME estabeleceu uma data sem que antes tenha construído e apresentado um diagnóstico das dificuldades e um planejamento para superá-los. Sabemos da dificuldade de sua elaboração e planejamento numa rede tão ampla. Passamos o ano passado inteiro falando disso. Devíamos ter feito isso no ano passado. A prefeitura devia ter feito isso, e para isso nós estávamos aqui à disposição para ajudar, né? Mas a realidade concreta hoje é que se esse planejamento ou não existe, ou não está público e transparente, como deveria estar para tranquilizar as comunidades escolares desejosas do retorno às aulas, mas, ao mesmo tempo, preocupadas com a vida de todos aqueles que passam pelas nossas escolas e creches. Os pais querem mandar os seus filhos para as escolas, isso é real, mas os pais também estão preocupados com as condições, e os profissionais de educação da mesma forma. Estão preocupados. E o problema é que, como esse planejamento ou não existe ou não está transparente, as pessoas não estão tranquilas, não sabem como fazer. E eu disse isso várias vezes para o Renan Ferreirinha. Bom, vamos seguir lá para as considerações, para as recomendações. A respeito da única coisa que eu não falei ainda, que era o sistema de monitoramento, controle e testagem. A respeito do item D, que é essa parte, indicado acima, não há até aqui uma definição precisa a respeito de um sistema de monitoramento e rastreio de casos, além das informações vagas por parte da prefeitura de que o número de testes na cidade vai aumentar. Isso é potencialmente perigoso, pois uma criança com sintomas leves, atípicos, só apresenta um pouco de fadiga ou coriza, por exemplo, pode acabar achando que não precisa reportar sua condição à equipe da escola, não será isolada e, desta forma, dará início a um surto. Uma política de testagem tem por objetivo evitar surtos, não confirmar casos. Essa é uma diferença fundamental. A gente está falando de um sistema de testagem que seja capaz de evitar surtos localizados em cada escola. Mas a gente só fala de teste para confirmar caso suspeito. Está errado isso. E isto é um problema grave, que a prefeitura não apresenta problemas e que foi decisivo para, por exemplo, situações como que começaram mal e depois terminaram bem, como Israel, ou situações como o Reino Unido, que volta e meia fecha novamente escolas específicas porque tem sistemas de testagem. Bom, aí existem algumas coisas da complexidade da nossa vida, né? Por exemplo,
Como é que vai compatibilizar o protocolo sanitário com o protocolo do acesso mais seguro? Segundo, como é que não se faz um cronograma de chamada de concursados para resolver o problema da necessidade pedagógica, que vai ter que se dividir, inclusive, entre ensino presencial e ensino remoto? Enquanto isso, professores esperam no banco de concursados, né? Portanto, não podemos tapar o sol com a peneira. Um cenário onde as escolas têm sua capacidade... aqui tem um elemento importante. Para o fim, eu queria deixar isso e aí ler as recomendações. No discurso da prefeitura, inclusive de algumas pessoas que vieram aqui, a história. Mas as crianças precisam de apoio socioemocional, segurança alimentar, não é só a parte pedagógica que importa. Não podemos tapar o sol com a peneira. Um cenário onde as escolas têm sua capacidade de funcionamento reduzidos e adotam um sistema de rodízio, onde os alunos estarão, via de regra, apenas 3 horas por dia, 1 semana por mês, não vai resolver nem os problemas pedagógicos, nem as questões socioemocionais, nem as questões de segurança alimentar, que tanto sustentam a defesa da volta às aulas. Eu quero discutir isso com vocês. A gente está falando uma série de coisas, vai resolver, a criança vai estar 3 horas por dia, e diretor dizendo, eu não sei, o pai não vai vir buscar depois de 3 horas, eu não sei o que eu vou fazer. E o pai não vai querer dizer, ele levou 1 semana, na semana seguinte ele vai querer levar, mas vai ter que ser dito para ele, só mês que vem. E aí vai achar que resolveu o problema socioemocional, segurança alimentar e pedagógico com isso. A gente tem que pesar a coisa, não pode tapar o sol com peneira achando. E o problema é que na imprensa e no discurso geral está se falando em volta às aulas como se fosse volta à normalidade, quando não é. Isto significa que se a preocupação do atual governo com tais problemas das famílias cariocas é sincera, é preciso apresentar uma articulação com todas as esferas de governo para garantir o direito à alimentação, à saúde mental, à renda básica e ao transporte. Diante disso, quais são as 12 recomendações que o relatório aponta? 1. Neste momento em que os dados epidemiológicos revelam altos índices de óbitos e de transmissão, além da identificação de uma nova variante do coronavírus na cidade, que pode ser potencialmente mais transmitível, recomenda-se que se mantenham suspensas as atividades escolares presenciais até que esteja evidente a redução sustentada da transmissão do Covid e estejam esclarecidos os riscos apresentados pela nova variante presente no Rio de Janeiro. Essa é a condição sine qua non para nós. Nós estamos discutindo quando é que as escolas podem voltar, quando houver redução de casos e quando esse risco novo, que é da nova variante, estiver esclarecido. Segundo, e ao mesmo tempo, que se tomem todas as medidas necessárias para a aceleração da vacinação em nossa cidade, garantindo o mais rapidamente possível a imunização de profissionais de educação dentro daquilo que preconiza o Plano Nacional de Imunização. Terceiro, para mitigar os prejuízos pedagógicos trazidos pela continuidade da suspensão das atividades presenciais, deve-se investir na implementação de formas de acesso remoto aos conhecimentos escolares, garantindo-se conectividade de estudantes e profissionais de educação, sempre de forma dialogada com as comunidades escolares. É verdade que nessa terceira recomendação é onde o Renan, a Secretaria Municipal de Educação, tem apresentado os maiores tentativas de resolver. A gente não tem conhecimento, não conseguiu se debruçar sobre o quanto conseguiu avançar, o quanto não conseguiu. Aqui me parece que a Secretaria está com a intenção correta, na direção correta, mas ainda carece de avaliação e por isso segue como recomendação. Recomendação 4. Para garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, deve-se manter o cartão alimentação com definição e divulgação prévia das datas mensais de recarga. Neste ponto, recomendamos ainda a articulação dessa iniciativa com uma política mais abrangente de renda básica, associada ao cartão Família Carioca e outras políticas de assistência social já existentes ou implementação pelo município. Quinta recomendação. Garantir ao público-alvo da educação especial padrões mínimos de acessibilidade aos instrumentos de ensino remoto, como, por exemplo, a regularização do pagamento de intérprete de Libras. É só um exemplo. Além disso, promover, sob coordenação do Instituto Helena Antipoff, a interação com os responsáveis de todos os alunos-alvo da educação especial para a adoção de procedimentos emergenciais. 6. Com o objetivo de preparar o retorno presencial seguro, a SME deve apresentar um plano de recuperação física das unidades escolares com a descrição das obras necessárias, prazos para sua execução, dotações orçamentárias necessárias para sua realização. Deve ser objeto de conhecimento de cada comunidade escolar o diagnóstico da situação de cada escola e o que está sendo feito para garantir a segurança sanitária de estudantes e profissionais. Recomendamos que tal plano esteja acessível no sítio da Secretaria Municipal de Educação, com fácil acesso para fiscalização e acompanhamento pelos órgãos de controle. 7ª recomendação. Para a garantia dos processos pedagógicos remotos ou presenciais futuros, diante das novas exigências sanitárias, a SME deve apresentar um cronograma de convocação de profissionais de educação concursados, professores e funcionários, né? Perdi aqui, peraí. Estabelecer critérios para a migração
de forma a possibilitar um planejamento pedagógico com a qualidade necessária por parte das direções de escola. Urge suprir a carência de professores e funcionários antes de qualquer retomada presencial. Da mesma forma, para diminuir os riscos de prejuízos pedagógicos que não foram devidamente avaliados pelo conjunto de sujeitos da rede municipal de ensino, recomendamos que sejam mantidos os tempos das disciplinas de ciência, geografia, histórias e artes que foram modificados sem a devida discussão. Oitava recomendação, que sejam revistos os contratos terceirizados para a limpeza das unidades escolares de forma a adequá-los não ao corte de despesas, mas sim a necessidades sanitárias de cada escola, de acordo com o seu tamanho e com as exigências dos protocolos sanitários. Nona recomendação, o estabelecimento de diretrizes que garantam o fortalecimento e autonomia dos comitês locais de saúde e alimento escolar, instituídos pela Resolução número 250, de 11 de fevereiro de 2021, de forma que eles possam, de fato, orientar a comunidade escolar a monitorar a execução dos protocolos sanitários, além de avaliar se as condições para o bom andamento do trabalho da sua escola estão garantidas. 10ª recomendação, que esteja explícito nos protocolos sanitários do SME a necessidade de interdição de espaços fechados e sem ventilação nas escolas e creches, até que sejam feitas as adequações necessárias. 11ª recomendação, que seja esclarecida à sociedade em geral a impossibilidade de adoção de percentuais de ocupação das salas de aula acima de 30%, a fim de garantir o distanciamento determinado no próprio protocolo da Prefeitura. Recomendamos, portanto, o abandono da lógica de ampliação da ocupação de salas na medida em que os estágios da pandemia nas regiões da cidade evoluírem para o risco de contágio menor. Não dá para falar nessa história enquanto for necessário o distanciamento de 1,5 metro. Só quando não for mais necessário o distanciamento de 1,5 metro que é possível ocupar com mais de 30%. E é preciso esclarecer a sociedade sobre isso. Última recomendação proposta por nós: a apresentação de um programa de rastreio, monitoramento e acompanhamento de casos, com previsões a respeito da quantidade de testes, da estrutura disponível para que se garanta o isolamento e a assistência necessária aos casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus. Aqui é óbvio, acabei não colocando escrito, que esse tipo de programa tem que ser construído em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Vigilância Sanitária do município. Senhoras e senhores vereadores, esse é o relatório. Desculpem ter passado um tanto do tempo, mas eu corri o máximo possível e resumi o máximo que eu achava necessário para a apresentação dele. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado.